Eu tô andando com certa dificuldade. Vocês se lembram que é a risadinha que machuca? Eu tô num projeto de mudança de vida. E aí, para eu não subir por ali e vocês rirem um pouco mais, eu subi por aqui me apoiando. Amém? Glória a Deus. Você sabia que crescer dói? Sabia disso? Amém. Querido, por que a gente volta para um lugar que nos causou dor? Porque a gente sabe que aquilo é bom para nós. Amém. Eu fiquei dolorido na terça. Ou melhor, na terça eu treinei, desculpa. É assim, não pode falar malhou, é treinou. Então na terça eu treinei, quarta eu fiquei ruim. Hoje é quinta e eu estou ruim. Mas eu voltei lá hoje. Aí você diz, pastor, você é doido, você voltar para um lugar que te machucou, que está deixando dolorido? Pois é, querido. Quantas pessoas talvez deixaram de voltar para a igreja porque elas ouviram uma palavra que para ela não foi tão confortável, mas ela não entendeu que aquilo era para o crescimento dela. Amém? Então assim, a vida adulta é isso. Nem sempre você vai levantar para trabalhar porque você está querendo ir trabalhar, mas você levanta e vai trabalhar porque você é adulto e tem que ser responsável. Amém? Então vir à igreja e estar nesse lugar e ouvir a palavra de Deus e submeter a ela é coisa de adulto, é coisa de quem quer amadurecer, é coisa de quem quer avançar. Entende? Amém. Glória a Deus. Amém. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Eu quero ler apenas um versículo. Eu confesso que eu estou com esse texto no meu coração. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. A gente vai começar por aqui. Você achou? Amém. Colossenses capítulo 3, verso de número 16. Eu estou lendo na versão ARA, Almeida Revista Atualizada. É um conselho do apóstolo Paulo para nós. Amém. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Você leu assim também na sua Bíblia? Amém. Feche os teus olhos. Papai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como família, como irmãos, como filhos que nós somos. Obrigado, Pai, porque nós de fato nos reunimos com o objetivo de oferecer o nosso culto racional ao Senhor. Existe tanta gratidão em nosso coração por tudo aquilo que nós temos vivido, e nós nos reunimos com esse objetivo, de em uníssono, Pai, exaltar o Teu nome, em uníssono te adorar em espírito e em verdade. E o Senhor de maneira extraordinária, e o Senhor de maneira poderosa, gloriosa, majestosa, ministra aos nossos corações. A Tua palavra diz que nós podemos de maneira coletiva desfrutar de uma unção que despedaça todo o jugo, de uma unção que alinha motivações, de uma unção, Pai, que de fato nos faz entrar na rota daquilo que o Teu Espírito tem para as nossas vidas. Não é um ajuntamento de pessoas que estão atrás de oba-oba, não é um ajuntamento que estão atrás de pessoas que estão atrás de simplesmente palavras motivacionais ou um pó de pirilim-pim-pim, Pai. Nós entendemos, Pai, a eficácia da Tua palavra em nós. Nós somos a evidência do poder dessa palavra em transformação. E nós te damos graças, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado, porque eu declaro, Pai, a Tua palavra nos assegura que a Tua palavra ministrada, ela tem poder de nos transformar. E eu declaro que ninguém sairá daqui da mesma forma que entrou, mas que em nome de Jesus nós possamos acolher com mansidão a Tua palavra, Pai, e andar à altura daquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós e para nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Querido, esse conselho, existe inclusive uma música antiga e
E desde que eu estou meditando nesse versículo, eu estou cantando ela também, eu estou meditando a respeito disso. O conselho de Paulo não foi que eu e você deveríamos visitar, não foi que eu e você deveríamos ter de maneira miserável, pobre, ou de maneira escassez, ou em escassez. Mas ele traz algumas observações, ele diz: habite ricamente em vós. Você conhece alguém rico? E talvez você em fé diz: pastor, eu conheço, essa é a minha posição em Cristo Jesus. E amém, amém. Mas assim, alguém que já esteja vivendo com isso na conta, ou conhece? Esses dias eu estava conversando, ouvindo uma mulher falar, e ela falava: quem tem bens imóveis não deve se considerar rico, porque alguém considerado rico é alguém que tem imóveis, é alguém que tem patrimônio, mas é alguém que tem muito dinheiro na conta também. E ela estava falando, e eu ouvindo aquilo, eu falei: caramba, então existe um critério maior ainda para quem é rico. E querido, você talvez conheça alguém rico, mas existe alguém mais rico que esse que você conhece. A grande questão é que a palavra está falando a respeito disso, para mim e para você. Amém? Está dizendo que eu e você devemos habitar nesse lugar de riqueza. Pastor, e não eu não estou falando de uma riqueza, de prosperidade, de ter recurso, não é disso que eu estou falando. Mas é inevitável que você, sendo rico de ter a palavra em você, você não usufrua daquilo que ela traz até você. Amém? Você está aqui? E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mas o que ele continua dizendo faz total sentido, querido, porque ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração, em vosso coração. Sabe o que esse texto está dizendo? Em outras palavras, e eu não quero aqui tentar interpretar ou diminuir a riqueza do texto, mas o apóstolo Paulo está dizendo assim: tenha em você, com muita abundância, com muita fartura, com muita riqueza, a palavra de Deus. Mas não fique isolado não. Não tenha essa palavra e fique no seu cantinho. Não tenha essa palavra e viva a sua vida de maneira isolada. Ele diz: não, tenha a palavra, seja rico e sente com outros ricos. Ele diz: seja rico e sente com outros, instrua outros, aconselhe a outros, caminhe com outros. Querido, a vida isolada não é para o cristão. Talvez se você olha à sua volta, você diz: poxa vida, eu não tenho com quem sentar, eu não tenho com quem me instruir, eu não tenho com quem aconselhar, eu não tenho. Eu não estou falando de você não ter um pastor ou uma liderança, nós estamos aqui para de alguma forma te ajudar. Mas entenda, a Bíblia não está falando que você vai sentar com milionários, só para que haja distinção. Está dizendo que você, sendo rico na palavra, senta, instrui e aconselha. Querido, a riqueza, ela vem disso também. Colossenses 2, versos número 6 e 7 diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Põe para mim, por favor, Colossenses 2, versos de número 6 e 7. Essa está na NVI, desculpa. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Lê essa parte de baixo. Aí o texto continua dizendo: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Querido, não tem como, não vai existir saúde espiritual sem que você se alimente.
Não vai existir. Você só está em pé e teve força para chegar até aqui. Foi porque você bebeu água, foi porque você se alimentou, foi porque você fez alguma coisa que trouxesse energia para você. Agora não adianta, porque o mundo vai exercer pressão sobre você. E a Bíblia, queridos, a Bíblia nunca deixou isso oculto ou embutido. Não é você fazendo um estudo, olhando o rodapé, pesquisando no grego, e aí, poxa vida, pastor, eu estou estudando, eu fiz os 2 anos de rema, e agora que eu concluí, eu entendi. A Bíblia diz, pastor, só entende isso quem estudou muito. Mas você acredita que a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições? Uau, pastor, eu estudei 2 anos para entender isso. Não, querido. A Bíblia assegura que no mundo nós teríamos aflições. Mas essa mesma Bíblia diz que eu e você deveríamos ter o quê? Ter o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Então Ele está dizendo, o mundo vai exercer sobre você uma pressão. Mas você tem que ter bom ânimo, porque eu venci aquilo que põe pressão sobre você. Só que eu não vou entender isso e viver isso se eu não tiver cheio, se eu não for rico e habitar ricamente na palavra de Cristo. Pastor, você já pregou sobre isso antes? Pois é, e é uma palavra que a gente talvez tenha que pregar toda semana. Porque quantos de nós ainda estamos falhando, derrapando, sendo açoitados em áreas que a palavra assegurou a mim e a você, que não é para ser daquele jeito. A Bíblia diz, não é essa a minha vontade para os meus filhos, mas porque você não está cheio, porque você não está rico daquela informação, não está rico da palavra, você não anda. E aí você está contando moeda, porque tudo que você tem em você, como palavra, em palavra, é pouco, é escasso. Hebreus 2:1 diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Coloca para mim esse texto, por favor, se não achar que eu estou lendo da minha cabeça. Hebreus 2:1. Essa está na área. Por esta razão, importa que nos apeguemos. O que é apegar? Quando você pega ou está apegado a alguém, você está distante? Não, porque eu tenho um cachorro, e cachorro não é filho. Mas eu não sei se vocês estão prontos para essa conversa. Então você tem um cachorro e você diz, pastor, aquele cachorro é muito apegado comigo. Quer dizer que aquele cachorro não liga para você? Não. Quando você chega em casa, o cachorro vem, ele pula, ele se alegra, né? Ele está todo serelepe ali, porque ele é muito apegado. Onde eu vou, quando eu estou em casa, ele vai. Ele está comigo o tempo todo. Então, alguém apegado é alguém que não desgruda. Está comigo? Hebreus está dizendo isso para mim e para você. Por esta razão, e o texto, querido, quando ele vem por esta razão, dá uma ideia de conclusão. Dá uma ideia de, uma vez que eu falei tudo isso, por esta razão, apeguemo-nos. Ele dá uma ideia de existe um antes, não é do nada, ele vem e diz, por essa razão. Que razão? De onde veio? Por quê? O capítulo 1 de Hebreus, ele fala que Deus falou conosco de muitas maneiras. E aí ele então diz, ele agora falou a nós por meio do Filho. E ele começa falando a respeito da minha e da sua posição. Ele diz de como Deus não fez com os anjos o que Deus fez como nós, sendo filhos. E ele termina o verso número 14 dizendo que os anjos são espíritos ministradores. Então o capítulo 1 ele fala da minha e da sua posição e daquilo que Deus fez conosco, por nós, em nós. E aí o capítulo 2, o primeiro versículo, ele continua. Por esta razão, porque agora vocês entenderam que vocês são maiores que os anjos, porque agora vocês entenderam que vocês são filhos, que vocês estão assentados, e porque agora existem anjos ministradores que trabalham ao seu respeito, ao seu favor. Aí ele diz, por esta razão,
Importa que nos apeguemos com mais firmeza. Querido, vamos lá. Ele não está falando de uma coisa depois de outra. Ele está falando de alguém que é apegado, e ele diz, apegue com mais firmeza. Não é alguém que vive de qualquer jeito, distante, longe. Ele diz, apeguem-se, e apeguem-se com mais firmeza. As verdades ouvidas, para que delas jamais nos... Por quê? Por que ia existir esse cuidado todo de intensidade, se não houvesse risco nenhum de desvio? Por quê? Por que eu preciso falar? Apeguem-se com mais firmeza à palavra de Deus. Pratiquem tudo o que vocês estão ouvindo. Para quê? Por quê? Para que vocês não se desviem. Então quer dizer, pastor, que o contrário também é verdadeiro. Ah, é? É. Porque se eu não estiver apegado, se eu não tiver firmeza, se eu não praticar o que eu ouço, existe chance de eu desviar? Oh, meu amigo, não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra. Eu conversava com uma pessoa esses dias, e eu falava para ela, você acha que eu, sendo pastor, continuaria nesse lugar em que estou, se eu não tivesse dia a dia comunhão com o Senhor? Querido, o meu alicerce, a minha vida está pautada naquilo que eu me alimento. A palavra é o meu alimento diário. E tá um calor brabo aqui, eu achei que estava mais frio. Só para não tirar esse blazer, liga esse aqui de cima para mim. Talvez você se prejudique um pouco aí, meu amor. Pronto, vai lá. Você está entendendo alguma coisa? Eu sei que eu posso estar sendo redundante, e você talvez esteja falando, pastor, mas eu estou estudando no Rema, e querido, glória a Deus. Você vai ouvir segunda, quarta e sexta. Você vem de quinta, ouve de quinta. Vem de domingo, segunda, quarta, quinta, sexta, domingo. Vim na oficina, um sábado. Fui no GC, uma terça. Uau! Então por quê, queridos, por quê que as pessoas sobem aqui e elas dizem que o Rema é uma escola extraordinária? Porque elas estão durante e ao longo desses dias ouvindo a palavra de Deus. Não é o Rema que é extraordinário, é a palavra de Deus pregada no Rema. O Rema não tem uma doutrina própria, o Rema não tem uma coisa dele, não, porque nós criamos aqui essa apostila, que, não, querido, é a palavra de Deus. A graça do Rema, o extraordinário do Rema, é o extraordinário porque é a palavra, ninguém está inventando. Leia a Bíblia, você vai ler a Bíblia e diz, mas isso estava aqui? Pois é. A grande questão, pastor, você não conhece ninguém que fez o Rema e desviou? Um monte. Mas meu Deus, depois de ter feito o Rema, pois é, sabe por quê? Porque achou que ter comido 2 anos ia fazer dele forte para viver uma resto da vida sem comer. E não é assim que funciona, meu amigo. Não foi porque você comeu muito segunda-feira. Pastor, eu comi muito segunda-feira, fiz até um jejunzinho, fiquei até de boa. Mas você vai comer de novo. Ninguém comeu o suficiente para nunca mais comer. A grande questão que eu percebo é que existem muitos cristãos. E aí vamos trazer para o exemplo de uma bicicleta. Talvez você viveu uma fase da tua vida em que você pedalou muito. E o pedalar é a sua vida com Deus. É você ter intimidade, é você buscar, é você ler a Bíblia, é você ter relacionamento com o Senhor. Só que chegou um tempo em que você não tem mais tanto. E aí a impressão que dá é que está tudo bem, porque a bicicleta está andando ainda. Está comigo? Mas você sabia que é assim que funciona? Se você pedala uma bicicleta, ainda mais se você pegou uma descidinha, a bicicleta vai embora. Mas você sabia que se você não pedalar mais, você cai? E a Bíblia, querido, existem inúmeros versículos que falam para mim e para você da importância de você estar alicerçado na palavra.
E é estranho, porque assim, pode parecer, pastor, mas a gente já está numa outra fase, a gente está num outro nível, a gente já está em coisas maiores, a gente já está... E o que é coisas maiores, se não mais aprofundado na palavra? Você quer o quê? Você quer rodar? Você quer voar? Você quer ter visão? Você quer o quê? Deus só quer que você pratique mais o que você está ouvindo. Ou você acha que você correr e está impressionando Deus? Ou você acha que você chorando você está impressionando Deus? Você acha mesmo que Deus é impressionável? Ou Ele se impressiona? Não, querido. Você só vai ver de Jesus, na expressão de Deus aqui na terra, fazendo uau, quando alguém cheio de fé diz, diga uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Então é quanto do que é dito por Ele, você acredita a ponto de fazer disso a tua vida. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está subindo o sarrafo. A régua está subindo na nossa igreja. Você está percebendo? Mas por que será que é isso? Porque, querido, de verdade, lembra que eu sempre falo para as novas ovelhas que chegam aqui, a palavra de Deus diz, e se refere em muitos versículos, a nós como ovelhas, e Ele sendo o pastor. Está comigo? E quando você vai ver, uma das características da ovelha, quando chega uma ovelha nova, é ela se esfregar na ovelha nova, para que aquela ovelha tenha o cheiro do aprisco, para que ela tenha o cheiro das outras. Eu não sei se você sabe, mas a gente vai crescer muito mais do que está crescendo. A minha pergunta é, quem chega hoje encontra quem aqui? Quem chega hoje vai encontrar quem aqui? Vai encontrar pessoas que estão praticando o que estão ouvindo? Ou que está totalmente distante? Porque, querido, eu sei, nós estamos em construção, nós estamos nesse caminho, mas a gente não fica tanto tempo num caminho de coisas que a gente não está praticando. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Tiago 1, 22 diz, tornai-vos. Quem que se torna? Não é você orando, Senhor. Querido, a gente já fez essa oração. Lá em casa a gente fazia essas orações. Senhor, faz com que eu pratique mais. Senhor, faz com que eu... Querido, o texto está dizendo, tornai-vos. E é por isso que a gente volta, talvez, no que eu comecei dizendo no início, é coisa de adulto. Quando você vê um adulto que não tem responsabilidade, ele não trabalha, ele não fica muito tempo no trabalho dele, ele é alguém... Todo mundo olha para aquele adulto e não vê ele como alguém admirável. Todo mundo olha para aquele adulto e diz, ele só tem tamanho, ele é menino, ele é irresponsável, ele não entendeu ainda a responsabilidade de ser adulto. Aí você pode dizer, pastor, mas ele é assim porque ele é herdeiro. Pois é, no reino de Deus, ser herdeiro não te exime da sua responsabilidade. Ser herdeiro te tornou rico, mas não é uma riqueza que você vai viver do seu jeitinho, não. É uma riqueza que você acessa, andando naquilo que Ele tem para a tua vida. Amigo. Então, Tiago 1, 22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Enganando-vos a vós. A gente fica muito bravo quando alguém engana nós, né? Você já foi enganado alguma vez? Eu quase caí num golpe há um tempo atrás. Ia vender um MacBook, quase que eu entrego o MacBook. E era mentira, eu fiquei tão bravo. Primeiro que eu me senti um tonto. Falei, eu não estou acreditando. Eu conheço gente aqui no nosso meio que já caiu em golpe, queridos. De transferir dinheiro para a filha e não era filha. Senta para esse lado aqui assim. Não... Mas assim, quando a gente é enganado, a gente não fica muito bravo? E quando você se engana? E quando a Bíblia diz que você está se enganando?
Vamos ficar bravo com você? Vamos pôr um espelhinho na frente e dizer assim, até quando eu vou me enganar? Porque se alguém estivesse te enganando, você ia rodar a baiana, você ia ficar bravo, você ia soltar os cachorros. Você está descobrindo que você se engana. E aí, o que você faz? E o texto está dizendo, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Está comigo? Amém. Como que o texto termina? Meu Deus do céu, quem aqui não quer ser bem-aventurado no que vai fazer? Fala para mim. Não, pastor, sim, tudo que eu começo, se não der nada certo, para mim está tranquilo. Ninguém faz isso. Todo mundo quer ter sucesso no que faz. E a palavra diz, foi o mesmo conselho que Deus disse para Josué. Diz Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou estar com você. Querido, todo mundo conhece, vira slogan, vira camiseta, vira adesivo, seja forte e corajoso. E todo mundo acha que ser forte e corajoso é algo que você faz na força do seu braço. Mas não. O texto está dizendo, seja forte e corajoso. E ele não diz aquilo, assim, vai Josué, na sua força. Vai do jeitinho que você quer. Vai, na sua força, sendo forte e corajoso, você vai conseguir. Não é isso. A garantia de que Josué teria sucesso, não é que ele seria por ele ser forte e corajoso. A garantia era que ele meditasse na palavra de Deus. E ouvisse ela, e meditasse quando? De tarde? Vixe. De dia e de noite. Medita de dia e de noite. E se atenta, Josué, preste atenção, para que você possa praticar fielmente tudo o que nela está escrito, não se desviando nem para a esquerda, nem para a direita. E aí ele continua dizendo, Josué, se você fizer isso, você será bem-sucedido. Quer ter sucesso no casamento? Quer ter sucesso na empresa? Quer ter sucesso na criação dos filhos? Quer ter sucesso na sua vida? Está aí. Tem um monte de gente, querido, eu conheço gente que pagou maior grana para ir assistir palestra. E saiu da palestra e disse, e aí, como foi? 3 dias, madrugada, e aquela coisa, e todo mundo... Eu falei, e aí? Tudo que foi dito lá é tudo princípio bíblico. Eu disse, ou se tivesse dado dinheiro para mim, eu pregava para você esses dias tudo. E todo mundo que fez a palestra está bem hoje? Não. Todo mundo que vem à igreja e ouve a palavra está bem hoje? Não. Por quê? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que no nosso meio existiriam pessoas que seriam ouvintes negligentes, ao passo que outros seriam operosos praticantes. Aí você tem que pegar o espelhinho, meu amigo, olhar para você e dizer, até quando eu vou me enganar? Até quando eu vou me enganar? A Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. Já ouviu? E esse texto fala sobre 4 tipos de solo, que é exatamente o que nós temos aqui. Então você imagina que aqui a palavra está sendo semeada, ok? Eu daqui estou semeando a palavra de Deus. O reino de Deus é esse. E ele diz que no nosso meio existiriam 4 tipos de solo. E ele diz que o primeiro solo, ele fala que é a semente que caiu à beira do caminho. Repete comigo, beira do caminho. Ele diz,
Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram a semente. E ele traz a explicação dessa. Ele diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. E esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então a Bíblia diz que a semente caiu à beira do caminho, vem as aves e arrancam aquela semente, comem aquela semente. E ele está dizendo que é justamente isso. É o diabo tirando, roubando essa semente. E pastor, como que o diabo vem? Eu estou no culto, eu estou na igreja. Como que o diabo vem e rouba a semente? Se eu colocasse agora no telão a sua cabeça, o seu pensamento, onde você está? Você está aqui ou não? Você consegue entender? Talvez você esteja aqui, mas está sendo roubado e nem está vendo. Está pensando no filho, está pensando no problema, está pensando na empresa, está pensando no boleto. Você está sendo roubado. Não dá para a gente achar que está tudo bem. Não é porque você está na igreja, que vira a igreja e está aqui, olhando para mim. Você pode estar olhando para mim, meu amigo, e está pensando em tudo, menos no que eu estou falando. Pastor, você fica chateado? Claro que eu fico. Mas você sabia que você está enganando você? Não é eu? Não é eu? É ótimo. Eu falei errado para ver se você acorda. Não é eu. Você precisa entender, querido, é preciso fazer alguma coisa com aquilo que você está ouvindo. Eu estou vendo um monte de gente discutindo teologia, um monte de gente discutindo, porque é assim, é assado, é daquele jeito, e as pessoas vão para podcast, e elas travam suas batalhas, e um monte de crente vendo aquilo, e dizendo: nossa, você viu? Querido, eu vi o quê? Você, esquece toda essa briga teológica, você está praticando o quê? Porque de verdade a gente não está se dando conta, mas o diabo, ele está tendo até menos trabalho, porque um monte de filho de Deus está se embolando sozinho, está criando suas confusão. Já dizia minha avó: meu filho, você vai ver coisa, você vai ver coisa. Aí o texto continua dizendo que a semente foi lançada em solo rochoso. Repete comigo: solo rochoso. Qual foi o primeiro? Está vendo? Você estava onde? Beira do caminho. O segundo solo, solo rochoso. E o texto diz: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, e as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. E o texto continua dizendo: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas olha como a coisa é mais profunda, porque você talvez diz: pastor, eu não estou pensando em nada. Eu até sou tentado a pensar em alguma coisa, mas eu volto para cá e estou ouvindo o Senhor. Eu me concentro no que o Senhor está dizendo. E eu estou me alegrando com o que o Senhor está dizendo. Olha que legal. O texto está dizendo que existe gente igual você tem aqui, hein? Talvez você seja um solo religioso, hein? Vamos ver. Recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Terceiro solo. Primeiro solo era qual? O segundo é qual? O terceiro solo, a Bíblia diz que ela é plantada, mas os espinhos sufocam.
E o texto está dizendo: outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. E ele continua dizendo: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Pastor, eu venho para a igreja, eu me alegro. Pastor, eu venho para a igreja, mas eu estou tão preocupado em conquistar, eu estou tão preocupado em ter, eu estou preocupado em que eu vou deixar para os meus filhos, o que os meus filhos vão fazer. Eu preciso enricar, pastor, eu preciso ter mais grana, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso. Querido, a Bíblia diz que você está se enganando. Segundo Timóteo 2,4 diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que está para agradar aquele que o alistou. 1 Timóteo 6,17 diz: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. 18 diz: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Desta forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento, que é para o que era e há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Olha que coisa! Você pode estar na igreja, você pode ouvir a palavra, mas está tão cheio do desejo de enricar. E a Bíblia está dizendo, querido, que toda riqueza na vida que você tem hoje tem um propósito. A Bíblia diz que viver dessa forma vai sufocar aquilo que você tem ouvido. E ele fala de um quarto solo, que é o solo fértil. Que solo você é? Ele diz: outra parte caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele diz: finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. O ouvir a palavra e entender a palavra está totalmente ligado a ouvir e praticar. Jesus, ensinando acerca disso, numa outra passagem, ele diz que o reino de Deus é semelhante a dois homens que se propuseram a construir uma casa. Ambos construíram a sua casa, um sobre a areia e outro sobre a rocha. Querido, quem olhava para aquelas casas dizia que ambas estavam corretas, mas a Bíblia diz que a tempestade veio só sobre a que estava sobre a areia? Não. A Bíblia diz que a tempestade veio sobre as duas. Sobre as duas. Só que ele diz que aquele que construiu sobre a areia foi justamente o que ouviu a palavra e não praticou. Não é curioso pensar que Jesus, nesse exemplo, ele fala de alguém que construiu? Então, isso dá para entender que vir à igreja e ouvir a palavra dá a ilusão para você que você constrói alguma coisa. Vir à igreja e ouvir, talvez saber os versículos, talvez estar nesse lugar, dá para você a ilusão que você está construindo alguma coisa. Pastor, quando que eu sei que eu não estou construindo? Quando vem a pressão. A Bíblia diz que quando veio as águas, a chuva, os ventos, aquele que construiu a casa sobre a areia se deu conta que ele nunca praticou o que foi ouvido. Eu trouxe aqui de novo, ó. Eu achei que eu nem fosse usar, mas deixei aqui. Ó. Lembra disso? Talvez você não lembre. Ó. Vou deixar aqui, tá? Imagina que isso aqui é você. E essa buchinha está judiada, igual você.
Mas, querido, depois a gente seca aqui, tá? Vai fazer os apelos. Você vai viver os seus dias, e talvez a pressão vai vir sobre você, e se você não tem nada, é justamente isso, é você ouvir a palavra e nada sair de você. Mas imagina que você é alguém que se enche da palavra. E é exatamente isso que a gente faz, sabe? A gente vem e ouve um versículo, ouve uma música, e a gente acha que a gente está cheio. E tudo que você está cheio é de uma gota. Você não está se dando conta que a pressão é muito maior que uma gota. Não é curioso pensar que o diabo vem tentar Jesus, e Jesus refuta o diabo com a palavra? Você acha mesmo que Jesus refuta com a palavra e você vai refutar como? Quem é você, alecrim dourado, que não... Mas é exatamente isso. A grande questão é que quanto mais cheio da palavra você estiver. Mas pastor, eu estou vivendo bem. Ok, e quem disse? O problema é que a gente quer orar, a gente quer ter comunhão com o Senhor, só quando a gente está mal. E aí, querido, se você vai querer fazer isso quando você está mal, no meio da pressão você nem ouve as instruções. Eu conversava com uma pessoa esses dias, e eu falava para ela, você precisa tomar uma decisão, e é covardia até, porque toda decisão que eu e você precisamos tomar, nós temos o Espírito Santo nos guiando. E então ele vira para mim e diz, mas então, o que eu fiz? Eu não ouvi o Espírito? Porque eu errei. Eu viro para a pessoa e diz, ansioso como você é. Você acha que você está tendo condições de ouvir alguma coisa? Querido, o problema é que nós estamos indo para o Senhor quando a gente precisa decidir. A gente vai para o Senhor quando alguém ficou doente. A gente vai para o Senhor porque eu preciso pagar uma conta. A gente vai para o Senhor. E esse é o nosso maior erro. Se encha da palavra. Se encha da palavra. Você diz, pastor, mas é exagero, Rema. É exagero, Rema. Você diz, pastor, que desperdício. Pois é. O problema é que talvez você está achando um desperdício ficar tanto tempo ouvindo a palavra. E aí você acha melhor fazer outra coisa. Só que você não se dá conta, a pressão vai vir, meu amigo. A pressão vai vir, e quando ela vier, o que vai sair de você? Você consegue, eu quero que essa cena fique para você. Quanto mais cheio da palavra você estiver, quando a pressão vier, o que precisa sair de você é a palavra. É por isso que ela é o seu alicerce. O problema é que se você não tem a palavra, quando a pressão vem, você reclama, você murmura, o que está acontecendo? Deus não está me vendo. Mas querido, alguém cheio da palavra, eu comprei, tá? Alguém cheio da palavra, é isso que sai, e é isso que Deus espera. Por que você acha que Paulo e Silas na prisão não ficou chorando, não ficou lamentando? Porque ele estava cheio. Agora as coisas acontecem com você, você é o coitadinho, você é o meu Deus. Querido, se encha da palavra. Agora sim, ter a palavra ricamente em você, vai fazer com que você converse com outros que também estão desse jeito. Você entende? Então não é você sozinho. Agora, a mosca veio no final, ó. Agora eu sou rico, pastor, eu estou cheio da palavra. É a evidência de alguém rico na palavra, é alguém que instrui e aconselha outros, que também estão sendo enriquecidos, que também estão crescendo, que também estão avançando. Você está aqui? Você entende alguma coisa que eu estou falando? Querido, não tem a ver. Você pode falar, uma pessoa falou assim para mim, pastor, ora por mim. E então a minha resposta para ela foi, você quer que eu ore para você continuar vivendo os seus planos? Ou para que você se alinhe e viva os planos de Deus para a sua vida? Você consegue entender? É porque a gente não quer mudar de vida, a gente não quer praticar o que dói para nós, a gente quer que, ora por mim, para quê? Para você continuar vivendo nessa vida que você vive? A gente quer Deus nos acompanhando por onde a gente vai. Meu amigo, Deus não vai. Deixa eu botar um equilíbrio nesse negócio aqui, porque Deus está com você, Ele está lá. Ele foi com você.
A grande questão é que para que você viva o que Deus tem para você, você precisa estar no caminho com Ele. Sobe aqui, pastor Anjo, por favor. Só para você entender isso. Deus está com você, ok? O Espírito Santo está em você. Não. O Espírito Santo está com você, em você. Ele não se ausenta. É por isso que quando você chega nessa igreja, deixa eu tentar te... Você não vai chegar nessa igreja e vai ver as pessoas ajoelhando e orando. Porque talvez o ensinamento que nós tínhamos no passado é que quando você chega numa igreja, você ora para entrar na presença de Deus. Você pede perdão e ora para entrar na presença de Deus. Ok? Não é assim que a gente aprende? Só que você não entra num lugar que você não saiu. Querido, você não precisa sentir Deus. A palavra que Ele deixou a nós é que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Acabou. Pastor, mas eu não estou sentindo. Meu amigo, o Evangelho não é sobre sentir, é sobre crer. Aí assim, eu e você queremos que Deus nos acompanhe, e uma vez que o Espírito Santo está em nós, a gente quer. E Senhor, por que o Senhor não está me abençoando? Por que não está acontecendo, pastor? Mas eu sou filho de Deus. Você está querendo que Deus aprove os seus planos? Quando na verdade sou eu e você que devemos seguir os planos dele. Somos eu e você. Deus, quais são os seus planos? Eu me lembro que obrigado. Uma salva de palmas, que ator incrível. Espetacular. Não teria sido igual se não fosse a tua atuação. Vocês estão comigo? Uma pessoa disse para mim, pastor, há uns anos atrás eu liderava os jovens, pastor, eu já fiz toda a minha lista. Eu já sei exatamente tudo aquilo que eu tenho como meta para viver no meu próximo ano. E eu disse, sério, pastor, estou animado, estou feliz. E eu disse, quantos dessas metas e planos foi inspiração de Deus? Ou foi você perguntando para o Senhor se era o que Ele queria? Aí a pessoa ficou murcha, eu não entendi porquê, mas ela ficou murcha. Pastor, é errado eu ter planejamento? Não, não é, claro que não é. Mas talvez seja burrice você ter quem você tem do teu lado e não perguntar para ele quais são os planos. A gente é tendencioso a achar que é mais esperto que ele, querido. Só porque talvez você não está vendo. Porque a gente consegue olhar na internet e ver, sabe os conselheiros da área financeira, sabe os conselheiros da área da saúde, da educação de filhos. A gente vê e diz, uau, é isso, é o que eu quero, é o que eu vou fazer. Mas todas essas pessoas que você está admirando, foi alguém que leu a Bíblia. Um texto que você não quis ler. E talvez essa pessoa esteja dizendo assim, eu estou vivendo, eu faço isso com os meus filhos. E você diz, uau, que família perfeita. Pois é, a família perfeita decidiu praticar o que você talvez está negligenciando. E é assim. Aqui. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz. A Bíblia diz, em Tiago 1:21, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Provérbios diz que a palavra de Deus em nós, ela é saúde para os nossos ossos. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminhar para a gente não tropeçar. Agora, um monte de filho de Deus tropeçando, decidindo errado, se lamentando, murmurando. Já ouviu a expressão, tem a faca e o queijo na mão e está padecendo? Já ouviu? Eu me lembro de eu conversar com uma pessoa há um tempo atrás, e ela falar para mim, pastor, Deus falou para mim, que se eu me dedicasse a orar em outras línguas, a ter tempo de oração em outras línguas, a minha vida financeira seria transformada. Deus falou isso para mim, pastor. E eu disse, sério? Ela disse, sério. Deus me falou isso. Eu encontrei com aquela pessoa meses depois. E eu perguntei, e aí, como está a vida financeira? Ela disse, pior que antes. E eu disse, quanto você está orando? Pastor, eu não estou orando. Aí eu fico perguntando, será que a gente quer mesmo mudar de vida?
Será que você quer mesmo viver o que Deus tem para a tua vida? Será que você quer de verdade? Ou de alguma forma a igreja, ouvir a igreja está te aliviando? São doses, pequenas doses de alívio. Pequenas doses. Eu falo. Existem coisas, queridos, que você sabe que precisa fazer. Eu falo para as pessoas na igreja, nós estamos aqui na igreja orando toda quarta-feira, das 7 às 8 da manhã. Aí você diz assim, pastor, eu estou fraco espiritualmente, pastor, eu não estou bem, pastor, eu não estou legal, pastor, aí eu digo assim, você já veio alguma quarta? Não, pastor, eu não venho. Mas você consegue vir? Eu consigo, mas não venho. Você consegue entender? Eu estava esses dias com uma tosse e uma coisa, a Camila disse, amor, toma isso. E ela vinha, a gente ia deitar, e ela dizia, você tomou? Eu disse, não. E passava a noite. Mas tem uma coisa que irrita a Camila, é tosse. Fui muito particular agora, né, amor? Amém, mas ok. O pessoal nem sabia que você irritava, ó. O pessoal está ali, ela irrita? Não, deve ser exagero teu, pastor. Deve ser exagero. E aí ela vinha e dizia, amor, você acordou, tomou o remédio? E querido, eu não fui tomando. Você fala, mas isso não é burrice? Porque estava tossindo, estava mal para mim, estava... Mas você consegue entender? Eu fui padecendo até que eu fizesse. A grande questão é que você acha que padecer é sobre você, mas nunca é sobre você. Eu atrapalhava as noites dela. Então, padecer por não praticar a palavra vai fazer com que as pessoas à sua volta padeçam também. Aleluia. Romanos 10:8 diz, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que proclamamos. Romanos 12, você sabe, diz que eu e você não devemos nos amoldar a esse mundo. Nós precisamos sair da esfera eu sei e entrarmos na esfera do eu pratico, eu faço, eu sou. Isso independe da idade. Amém? Você recebeu alguma coisa? Você consegue entender como um cuidado de Deus para com a tua vida? Querido, talvez a nossa igreja fosse estar mais cheia se nós tivéssemos cultos em que nós fôssemos dizer, Deus está te dando um carro, Deus está te dando uma casa, eu vejo uma chave, eu vejo um livramento de morte, eu vejo um anjo do teu lado, eu vejo... Mas nós entendemos, querido, quantas e quantas pessoas estão aprisionadas, vivendo atrás daquilo que Deus pode dar, quando tudo o que Ele deu faz parte de quem nós somos, e Ele mesmo nos instrui, busca em primeiro lugar o meu reino, entenda quem você é em mim, mude a tua mentalidade, conhecendo a minha perfeita vontade, e as demais coisas, aquilo que o mundo corre atrás para conquistar, porque você caminha comigo, você vai ter. Amém? Ó, lembra? Cheio da palavra, cheio da palavra, cheio da palavra, cheio da palavra. Eu faço isso aqui, ó. Quando você for lavar a louça na sua casa, você vai lembrar disso aqui. Não é à toa que eu estou fazendo isso aqui, não. Não é para desperdiçar.
É para você entender, eu preciso estar cheio, porque a pressão vai vir. As coisas vão acontecer. Mas querido, por que a palavra diz? É um contrassenso em se tratando de coisas naturais. A palavra vem e diz, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Como, Senhor? Como eu posso ter bom ânimo se eu estou tendo aflição? É justamente, aquele conselho não é para alguém sem Deus. Aquele conselho é para alguém que se encheu dele, que está cheio da palavra. Então ele está dizendo assim, vocês que uma vez estão cheios da minha palavra, sabem que o mundo vai trazer a vocês aflições. Ei, mas tem de bom ânimo, vocês já entenderam que eu venci o mundo. Amém. Amém. Pastor, mas eu estou sem vontade. Eu vejo em casa, a gente fala para as crianças, vai tomar banho. Tem uma delas que diz, deixa eu ficar sem tomar banho hoje. E a gente diz, para de ser porquinha, vai tomar banho. E quando eu falo do artigo, aí você entendeu, né? Eu quis livrar o 02 mesmo. Você está comigo? E aí a gente tem que dizer para ela, não, você vai. Mas vai. Vai dormir, já escovaram o dente? Mas eu estou com muito sono, vai escovar o dente. Está comigo? Por que você sendo pai fala para o teu filho fazer isso? Por quê? Pastor, porque eu aprendi, minha mãe fazia. Você já cresceu o suficiente para entender que não é mania de mãe. Você já cresceu o suficiente para entender que é algo necessário a se fazer. Eu preciso que você entenda essa noite, em nome de Jesus, ter comunhão com a palavra, ou habitar ricamente nela, não é opcional para um filho de Deus. Você pode ser filho e morrer como escravo, e viver como escravo. Você pode ser filho e viver como miserável. E eu tenho entendido, querido, que talvez essa seja a maior forma do diabo maltratar os filhos de Deus. É manter você nessa ignorância, nesse lugar onde você não acata a palavra de Deus, e você é aprisionado por ele. Você pode ter nascido, querido, graças a Deus, e ainda assim na Índia é possível existir mudança, mas você não vive em um país de casta. Caso você não saiba, na Índia, se você nasceu em uma casta, em uma família pobre, esquece, você não vai ser rico nunca. Porque é o destino de alguém que nasceu naquela casta, morrer na mesma casta, morrer no mesmo lugar, na mesma estabilidade, se é que existe. Então a pessoa já nasce, se ela nasceu na família, ela já sabe qual é o futuro dela. Em Deus não é assim. Você pode ter nascido na família que foi, você veio para o Senhor, você é parte agora da família real. Em Deus agora você é filho dele. E ele diz, se eu não neguei a vocês o meu filho, como eu não vou dar juntamente com ele todas as demais coisas? Você pode ficar de pé? Aleluia. Mas olha que coisa interessante, eu comecei lendo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. E ele continua dizendo, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Você acha mesmo que estar na igreja, quando a gente diz para você, ei, cante palavras do teu coração, diga ao Senhor o teu amor por Ele, você acha que é por quê? Eu estou querendo fazer audição? Você acha que é porque eu estou querendo descobrir novos talentos? Não, meu querido, a igreja está te ensinando a ser o que você precisa ser no dia a dia. O Henrique falou que você é aqui dentro o que você é lá fora, isso é verdade, mas entenda, aqui dentro te ensina a ser quem é lá fora.
Então não é você trazendo quem você era para hoje, para dentro da igreja. Você chegou como estava, mas a igreja, a palavra de Deus está transformando a tua vida. E você já não era mais quem era. Você já não é mais quem era. Então eu quero que você, no seu lugar, levante as suas mãos, adore. Não sei, a gente vai por alguns minutos salmodiar ao Senhor, por alguns minutos cantar hinos ao Senhor, por alguns minutos expressar a nossa gratidão a Ele. Faça isso, é esse o lugar onde coisas são quebradas. É nesse lugar onde o Espírito deseja se mover e fazer. Vamos, abra o teu coração. Não é uma música pronta, é a música que existe em você. Sopra macande que eu sou. Tu és tão bom, tão amável, tão bondoso. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Tu és o nosso socorro em presente. Tu és a nossa paz, a nossa alegria. Oh, eu levanto as minhas mãos santas, sem ira e sem contenda. Do Senhor vem a nossa força, do Senhor vem o nosso refúgio, do Senhor vem o nosso refrigério. É diante dEle que você está. Ele é o Deus de toda consolação. Chatrabacandre que ele iria prambro co eu sou. Oh, Espírito Santo. A Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas adoravam ao Senhor, os outros presos também foram libertos. Olha que coisa interessante, ainda quando você está adorando ao Senhor, a tua adoração liberta quem está do seu lado. A tua adoração afeta aqueles que estão ao seu redor. Talvez toda a preocupação que você tem com o seu familiar vai ser transformada enquanto você o adora. A sua adoração é a expressão máxima de confiança. Oh, Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Oh,
Estou trabalhando naquele dia para Vamos, é nesse lugar que você destrava. É nesse lugar que você destrava. Ninguém está nem aí para você, ninguém está nem olhando para você. Fecha o teu olho e se rende. Fecha o teu olho e mergulha. Sopra pra quem? É tempo de voltar a pedalar com mais afinco. É tempo de voltar a pedalar com mais afinco. Esse é o segredo de ser bem-sucedido. O segredo do sucesso está totalmente relacionado a estar cheio dele. Habite ricamente em vós. Habite ricamente em vós. O livro de Tiago vai nos aconselhar a pensar nas coisas que são do alto. Quanto mais você fala de um problema, maior ele é. A palavra nos instrui: pense nas coisas que são do alto. Pastor, como que pensamentos ruins saem com pensamentos bons? A palavra é cheia de pensamentos bons. Precisamos estar cheios dos pensamentos de Deus. Continue com seus olhos fechados. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja entregar a sua vida a Jesus essa noite, eu acho que deu para você entender. Pressão todo mundo vai passar. Uma vez perguntaram se o barco em que Jesus está também vai passar por tempestade. Por que então ter Jesus no barco? Porque Ele no barco é a garantia de não naufragarmos. Se você deseja essa noite trazer Jesus para a sua vida, se essa noite você deseja ser perdoado por esse amor capaz de te perdoar, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Se você entrou aqui e nunca entregou a sua vida a Jesus, eu não estou te convidando para uma religião, para uma denominação. O meu convite é para que você faça parte da família de Deus, para que você seja um filho de Deus. Se você deseja essa noite se render a esse amor, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não conheço a todos. Deus está te oportunizando essa noite. Se você entrou aqui e você, não me importa saber por qual motivo, mas você fez essa oração e por algum motivo você se afastou, você se desviou e você deseja se reconciliar, devolver o controle da tua vida a Jesus, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu estou vendo a sua mão, você pode vir aqui à frente? Você pode vir aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, querido. Glória a Deus pela sua decisão. Ele vai orar contigo.
Existe mais alguém? Deus está te oportunizando, não perca essa oportunidade. Existe mais alguém? Pastor, é necessário que eu vá na frente? É necessário que eu levante a minha mão? É necessário que você publicamente confesse a sua decisão. Existe mais alguém? A Bíblia diz que aquele que não tem vergonha de me confessar diante dos homens, eu também não terei de confessar diante do Pai. Existe mais alguém? Todos salvos?